Oi pessoal! Hoje eu vou falar para vocês umas dicas infalíveis para você não errar na decor do seu apartamento. Primeiro, vamos falar dos tapetes. O uso do tapete ainda é algo que gera muita dúvida. Qual o tamanho que esse tapete deve ter? Se dá para usar na sala de estar, na sala de jantar, numa varanda? Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Na sala de estar, o tapete deve acomodar todos os móveis. Imagina que o tapete, assim como a cortina, eles são como a roupa da casa. Então, se o tapete ficar menor do que a área que vai estar lá, os seus móveis da sala de estar, então se ele ficar mais curto do que o sofá, se ele ficar mais estreito que o sofá, terminando antes do móvel da TV, ou se tiverem poltronas fora dessa área do tapete, vai ficar como se a gente estivesse usando uma calça curta. Isso não é legal. O ideal é que todos esses móveis do ambiente estejam pousando nesse tapete. Então, o tamanho do tapete correto é um tamanho que todo esse mobiliário, sofá, poltronas, móvel de TV, esteja sobre o tapete. Não necessariamente até o final. Se você tem um sofá, por exemplo, deixe uns 20 centímetros do tapete passando por baixo do sofá, não precisa até o final, mas que pelo menos todos esses móveis estejam pisando no tapete. Se você quer usar o tapete na sala de jantar, há uma recomendação em relação ao tamanho, ao espaço que as cadeiras vão ocupar quando se está sentado. Então, quando a mesa está lá arrumadinha, sem ninguém usar, as cadeiras ficam fechadas, como a gente chama. Se alguém vai usar, ele vai puxar a cadeira e vai ocupar um espaço maior. Então, que esse tapete acolha essa cadeira mesmo na posição de alguém sentado. O tapete não deve ficar terminando antes. Então, se você puxa a cadeira e fica 2 pés no tapete e 2 pés da cadeira fora, esse tamanho não vai estar legal. Vai estar aquela calça curta. E já que a gente está falando de roupa de casa, né, da calça curta, vamos falar também do uso das cortinas. Se você tem um ambiente que é propício, que a cortina vá até o chão, então vamos ter cuidado com esse comprimento da cortina. Calcule em média uns 1,5 centímetro, um dedinho e meio de folga para essa cortina. Assim que ela for instalada, é normal que o tecido ceda um pouco e aí ele vai ficar bem naquele limite, nem arrastando no chão, nem sobrando pano, igual uma calça que fica fofando embaixo, sabe? Ou uma calça curta. Então o ideal é que fique só um dedinho ali embaixo de folga para a cortina. Se essa cortina no seu ambiente ficar mais interessante do tamanho da janela, então observe que o sol pode passar pelas frestas que essa cortina forma. E se essa não é a sua intenção, deixe pelo menos 15 a 20 centímetros nas laterais da janela e embaixo, porque aí você não vai ter aquele problema do sol passar diretamente. E também tem vários tipos de tecidos de cortina. Uns para evitar que o sol passe, as famosas blackout. Outros que deixam a luz do sol passar, mas que não é aquele raio do sol diretamente. Tem vários tipos e várias opções, que seja a mais adequada para o seu ambiente e para a função do ambiente, se é quarto, sala, cozinha, enfim. A gente pode falar também das luminárias, tipo pendentes, sabe aquelas que ficam penduradas, que tem gente que chama de lustre, mas nem sempre é um lustre. Lustres são aqueles de cristal. Então, qual a altura correta para você deixar a sua luminária tipo pendente? Se você for usar essa luminária na sua mesa de jantar, então o ideal é que ela fique ali entre 75 e 90 de altura da superfície da mesa até o início dela. Para não acontecer de ficar muito baixa e as pessoas ficarem conversando com aquele elemento na frente, né? Entre as pessoas que estão lá sentadas à mesa. Se você quiser usar a sua luminária tipo pendente na mesa lateral da cama,
O ideal é que ela fique entre 30 e 60 centímetros de altura, dependendo do modelo dela, para não lhe atrapalhar, não lhe ofuscar naquele momento de relaxamento ou de leitura. Isso também pode fazer diferença na escolha desse modelo. E se você quiser usar a sua luminária tipo pendente num ambiente mais amplo, como uma sala de estar, por exemplo, o ideal é que do piso até essa luminária você deixe uma altura de 2,10 metros, que é o padrão de portas, né, da altura de um vão de uma porta, e é uma altura que a maioria das pessoas não vai bater a cabeça, só se ela tiver a partir de 2,10 metros de altura, que não é muito comum. A gente também pode falar de almofadas, tecidos para almofadas, capas de almofada, que, na minha opinião, são uma das últimas coisas a serem escolhidas. Porque depois que você montar a sua decoração, você vem e escolhe a almofada com a cor de tecido que vai combinar com o restante desses itens que você já está escolhendo. A luminária, o tapete, a cortina. Me desconcentrei. E é muito importante, antes de tudo isso, você entender qual o seu estilo. E aí, não adianta você me dizer que o seu estilo é clean, porque clean, gente, não é um estilo. O seu estilo pode ser clássico, rústico, escandinavo, industrial. Então, pesquise um pouco aí sobre esses estilos para descobrir qual é o seu estilo e assim fazer uma decoração que fique à sua cara. Bem, essas foram dicas rapidinhas para que vocês tenham aí um conteúdo para guardar, e quando tiver com aquela dúvida sobre como decorar meu apartamento, vou lá no vídeo de Cereja conferir as dicas que ela deu. Afinal, aqui é o canal Cereja dá a Dica. Confira também os nossos projetos nas outras redes sociais. Nos sigam no Instagram e no Facebook. Afinal, informação boa é informação compartilhada. Tchauzinho, pessoal!